E aí, galera, como é que vocês estão? Tô ótimo, espero que vocês estejam bem. Se Deus quiser, sim, estarão. Se tiver qualquer probleminha, certamente o nosso criador e mantenedor vai cuidar disso o mais rápido possível. Assim espero. Meus votos, meu pedido para vocês é sempre esse: a Deus que proteja, abençoe e oriente cada um de vocês. Amigos e amigas, hoje a gente conversa sobre a apresentação de imprensa do Vina, a apresentação para a entrevista coletiva número 1 do Vina como atleta retornando ao Ceará. O Vina esteve no clube, foi apresentado, vocês o conhecem, ele sabe que é um jogador importante para o clube e ele deixa claro o seu sentimento pelo Ceará. Óbvio que foi assim também na sua apresentação na entrevista coletiva. Houve um momento, inclusive, família do Vina, com sua esposa, com os seus filhos, aproveitou para bater foto, aproveitou para, nesse momento de entrevista coletiva, colocar também a família ao seu lado. Ele chegou, inclusive, a dizer que se havia alguém que queria voltar ao Ceará mais do que ele, era sua esposa, que não aguentava mais a Arábia Saudita, não aguentava mais o clima árabe. Obviamente, aqui foram 2 anos, 3 anos praticamente no Ceará, muitas amizades, e é uma cidade legal de se morar, principalmente onde o Vina mora, onde ele frequenta, né, pela questão de ele ser um jogador importante. Ele também tem todas essas questões de ter o torcedor, um bom momento que ele viveu na equipe do Ceará. Então a sua família também estava a fim de voltar. A gente vai falar um pouquinho do que o Vina falou nessa sua coletiva. Uma parte eu trago para vocês em destaque, outra parte o próprio Vina fala para que vocês possam saber, possam me entender, mas é claro que a gente vai falar de contratações. O Ceará fez a sua segunda contratação na janela nacional de transferências. Trata-se de um volante, foi o Vinícius Zanocelo, e a gente vai falar o porquê, do ponto de vista do clube, do futebol, da inteligência do futebol, esse atleta foi contratado. E as possíveis contratações. O Ceará segue negociando aí uma busca de trazer o Paulo Baia, que está no Fluminense, mas pertence a uma equipe paulista. E também vamos conversar sobre Lautaro Dias. O Ceará realmente fez uma tentativa pelo jogador. É uma situação um pouco mais difícil, mas bem que seria legal ter um jogador com a qualidade do Lautaro defendendo a equipe do Ceará. Quem sabe se as coisas não se acertam. No momento realmente está complicado para trazer esse jogador para o clube. Por outro lado, tem futebol da Indonésia interessado no Bruno Tubarão. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no vídeo. Eu agradeço demais vocês estarem conosco. Peço que deixem o seu like, sempre muito importante para nós. É a sua aprovação ao vídeo. Eu sei que você está começando a ver o vídeo, mas se você conhece o nosso trabalho, então deixe logo o like, não vá deixá-lo para depois, não tem nenhuma necessidade, você acaba esquecendo. Então está na hora de deixar seu like, seu joinha, seu legalzinho, seu gostei, o seu ok, na verdade a sua aprovação ao nosso vídeo. E se você ainda não é um inscrito no nosso canal, está na hora de fazer a sua inscrição, página principal do canal, clique no inscreva-se e você vai se tornar mais um inscrito do nosso canal. Agradeço demais por ser mais um inscrito, por estar conosco, pela sua inscrição aqui no nosso canal, com a possibilidade de ativar o sininho, as notificações, e elas, se você escolher todas as notificações, espero que você escolha todas as notificações, o YouTube, a plataforma, vai te mandar todos os vídeos, as notificações de todos os novos vídeos nossos. E é por isso que todas as notificações é o melhor que você pode fazer. Vamos a um recado de Primos Motopeças e na volta a gente conversa sobre esses assuntos.
News Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. E o Vina, em sua entrevista coletiva, falando sobre diversos assuntos, foram 23 perguntas, ou seja, 23 repórteres. Havia outros repórteres, né, cinegrafistas, repórteres fotográficos. Então, o Vina tinha uma sala cheia à sua frente, mas 23 eram repórteres que fizeram perguntas ao Vina. E eu pensei aqui algumas das respostas dele, para a gente não trazer toda a coletiva. Se você quiser assistir toda a coletiva, no nosso canal tem lá a coletiva do Vina, então você pode ir lá assistir a coletiva completa com o Vina respondendo todas as perguntas. Mas eu penso para vocês alguns assuntos importantes perguntados a ele. Ele chegou, uma multidão no aeroporto, como vocês sabem, que estava no aeroporto Pinto Martins, e a pergunta para ele foi em relação a isso é ótimo, isso traz benefícios, mas traz responsabilidade. O Vina disse que entende a responsabilidade, que ele não se coloca acima do grupo e que faz parte do processo. Foi indagado dele o que é que ele poderia prometer, né? O Vina é um cara midiático, muitas vezes ele vem com algumas falas ali, buscando trazer o torcedor para junto dele, mas ele não quis dar um número, por exemplo, um número de gols que ele pretende marcar ainda nessa temporada, um número de participação de gols, ou seja, seriam gols e assistências, ele não quis falar sobre isso. Ele disse que quando ele puder entrar em campo, aí talvez ele possa ter uma ideia do que ele vai poder fazer nessa temporada. Sobre aonde ele acha que se encaixa dentro do elenco, dentro do time do Ceará, mais precisamente, para jogar, o Vina deixou claro que joga em várias posições. Ele disse que já jogou de atacante de lado lá no Grêmio. Lembro que no Ceará ele também já foi utilizado, não de início, mas em algumas partidas como atacante de lado. Ele pode ser o falso 9, ou seja, numa ausência do Pedro Raul, ele pode ser o centroavante. Acho até que ele faz esse papel melhor do que o Ailon, que vinha sendo utilizado, fazendo esse papel quando o Pedro Raul tinha alguma indisponibilidade de participar das partidas. Ele disse que na Arábia também jogou como esse falso 9, e pode ser aquele segundo atacante, né? Um cara que soma ali ao centroavante e é um jogador que também atrai a marcação do adversário, mas deixou claro que o que ele gosta mesmo é de ser o meia atacante, né? Ele até falou o 10 centralizado, o meia que chega na área, mas que vem de trás. E eu já tinha tido uma conversa com ele há algum tempo sobre isso, na passagem anterior dele, e ele me dizia que jogar como meia atacante para ele era melhor por conta do elemento surpresa, né? Você não é o segundo atacante, ou seja, não tem um zagueiro ali te acompanhando, mas você de repente sai da sua função de armar as jogadas e pisa na área. Você atrai a marcação para você, ou se a marcação for atraída pelos atacantes, você tem liberdade para fazer os gols. Então, o Vina também falou que prefere ser mesmo esse meia, mas deixou claro, depende do Léo Condé. Aonde ele quiser, o Vina entende que pode se encaixar às necessidades do grupo. Ele não quis falar, como eu disse, negócio de número, né? Objetivo dele. Agora, o objetivo do Ceará, ele deixou claro que o objetivo primário é o mesmo que o clube diz desde o início da Série A. 45 pontos, manutenção na Série A. Aí, se possível, uma competição internacional, a Sul-Americana, seria muito próxima desses 45 pontos. Então, o Vina deixou claro que é isso aí. Antes de vir para o Ceará, foi perguntado se ele teve propostas. Ele disse que teve, mas nunca levou adiante, porque a ideia era vir para o Ceará. Ele contou, inclusive, foi um clube onde ele já trabalhou a proposta, que a proposta era boa, mas que, como ele viu a possibilidade de se abrir no Ceará, ele acabou não abrindo negociações com nenhum outro clube. Aquela questão, né, de ser parte do elenco, o Vina chegou a dizer que ele é, hoje, assim como os outros atletas do Ceará, um operário. Eu sou mais um operário hoje, mano. Hoje eu chego, sou mais um, faço parte dos operários, né, do time de operário, que eu tenho certeza que todos estão com a mesma vontade, né, quer fazer história aqui, e o que eu vejo também, né, nesse grupo é que os jogadores querem vestir essa camisa. Agora, a grande pergunta que fica é quando esse operário, mais um operário do Ceará, vai poder fazer a sua estreia.
Bom, isso eu acho que parte muito mais do Léo, né, da comissão técnica, obviamente no dia a dia, também pelo meu feedback, né, eu tive essa conversa ontem com o Léo a respeito disso, né, de ser verdadeiro realmente, ó, tô cansado, ainda não me sinto 100%, acho que essa conversa ela vai ser bacana, né, diariamente para a gente realmente quando eu tiver essa oportunidade de estrear, tá realmente apto a jogar, mas a questão de jogar eu me sinto preparado, as pessoas que me acompanhavam vi que realmente desse ano eu abdiquei, né, das minhas férias praticamente, né, para me preparar para esse momento aqui, né, então eu me sinto preparado, mas obviamente que me falta ainda a caixa de campo, né, que isso eu vou ganhando no dia a dia, mas isso acho que quem pode dizer mais, né, vai ser o Léo, né, na hora certa, mas como eu falei, é trabalhar, me preparar, né, para o quanto antes poder estar dentro de campo ajudando. O Vina esteve aqui, foi personagem importante da última passagem do Ceará pela Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive sendo em algum momento participando da seleção da competição. E ele viveu esses momentos no Ceará, ele tem entendimento do que é o Ceará, do que pode ser o clube, jogando com força uma Série A de Campeonato Brasileiro e entende todos os mecanismos, né, diretivos, comando do clube, a parte de futebol, comissão técnica, e ele contou que percebeu mudanças, e mudanças positivas. Eu pedi para ele contar o que é que ele percebeu realmente de melhor, o que é que ele tem percebido no clube nessa sua segunda passagem pelo Ceará. Todo respeito a, né, o João fazia parte, ao Robson, que é um cara que eu tenho um carinho, só que como tudo na vida tem que ter evolução, né? E o que eu vejo aqui é essa questão da evolução, né, do clube bastante profissional, né, em todos os aspectos, né? Na questão também de estrutura, melhoraram muitas coisas, né? E então acho que eu vejo muito essa questão da evolução, né? Não é fazendo crítica à minha passagem passada que eu tive aqui com as pessoas que estavam aqui, muito pelo contrário, eu tenho total respeito e carinho, né? Porque foram as pessoas que me deram a oportunidade de estar aqui. Mas o que eu vejo hoje é essa evolução, um clube bastante profissional e que está dando resultado, né? Isso que o torcedor está vendo, né? Obviamente que existe a questão externa, né? De cobranças e tudo mais, mas hoje aqui, estando aqui dentro, eu vejo que está todo mundo no mesmo barco, todo mundo no mesmo processo e é por isso que está colhendo bons frutos. Aí o ponto de vista do Vina, e eu acrescento para vocês, sobre a questão da primeira partida dele nesse retorno, né, na reestreia do Vina, que a informação que eu obtive é de que ele não está fisicamente em condição de jogar contra o Palmeiras. A ideia é que ele faça mais uma semana de treinos para, quem sabe, estrear diante do Red Bull Bragantino. Não é que ele, como atleta em si, esteja ou acima do peso ou com percentual de gordura alto, nada disso. Pelo contrário, ele está no peso ideal e com percentual de gordura muito bom. Existe um limite máximo de percentual, ele está muito abaixo disso, o que é ótimo para o atleta de futebol. Então, ele está muito apto para o futebol. O problema é que, como ele não treina com grupo há mais de 80 dias, porque a última partida dele já foi há mais de 80 dias, o treinamento óbvio veio antes dessa partida, depois ele foi liberado, depois acabou o campeonato da Arábia Saudita e acabou também o contrato dele no clube árabe, no Al Jubail. O Vina passou a trabalhar com o personal, a trabalhar em atividades exclusivas para ele e não com o grupo. E aí a informação que eu obtive é que ele perde força e a questão do ritmo, porque não é um treinamento com bola em grupo para ou pensando numa partida de futebol. Isso ele precisa, e ele já começou na semana passada, mas entendem os especialistas que essa semana ainda seria pouco para ele estar disponível para enfrentar o Palmeiras. Como eu sei que o futebol tem outras questões, tem a questão da pressão, tem a questão do jogador que às vezes
consegue melhorar rápido demais, acima do comum, de uma percepção especializada, quem sabe ele possa ir no banco contra o Palmeiras. Mas a tendência mais natural é que ele siga no clube, até porque sem viajar ele vai seguir treinando, o que é benéfico para ele, e semana que vem ele terá uma outra semana para aí sim, diante do Red Bull Bragantino, estar à disposição para quem sabe ser uma opção e fazer a sua reestreia pelo Ceará. Então, contra o Palmeiras não é possível, mas é bem difícil. Contra o Red Bull Bragantino é mais dentro do parâmetro do atleta que ele está nesse momento, depois de passar mais de 2 meses sem jogar uma partida oficial. O Ceará tem uma possível saída, né? O atacante Bruno Tubarão recebeu uma sondagem do Persija Jakarta, é o clube da Indonésia. O Persija até quer o jogador, informação que eu tive até que ele é treinado pelo Marquinhos Santos, que conhece o Bruno Tubarão e que gostaria de trabalhar com o atleta. O Ceará não recebeu uma proposta oficial ainda, então o Ceará aguarda essa proposta oficial. Houve, por enquanto, uma sondagem, uma conversa, mas não chegou nada no papel para o Bruno Tubarão. O clube não fala isso, né? O clube fala que se chegar ele vai avaliar. Nos bastidores eu já ouvi que o clube não vai complicar se houver realmente um interesse real, com uma proposta real para o Bruno Tubarão. Mas, óbvio, o clube está em busca de 2 atacantes de lado, precisa também que esses 2 jogadores cheguem o mais rápido possível para que, de repente, o Léo Condé precisa de um atacante do lado e aí não tenha ninguém, precisa de jogadores chegando e a direção acredita que essas contratações vão acontecer nas próximas horas. Os 2 atletas, inclusive, que estavam sendo tentados e são atacantes de lado são o Paulo Baia, jogador que tem vínculo ao Primavera, lá de Indaiatuba, interior de São Paulo. Então, até para vocês, eu estive lá no Primavera. O Ceará fez o seu último treinamento antes do jogo contra o Guarani de Campinas, o confronto que deu acesso, o retorno do Ceará à Série A do Brasileiro, lá no campo do Primavera. Então eu fui até lá, eu tive a oportunidade de estar nesse estádio, lá de fora, né, que o Ceará não deixou ninguém entrar, mas eu estive no estádio, acompanhei ali a chegada do Ceará e depois a saída do clube nesse treinamento que ele fez e era todo pintado lá de um fantasma, né? O clube é conhecido como Fantasma, a equipe do Primavera. O Primavera tem os direitos do Paulo Baia, eles estão emprestados ao Fluminense até o final do ano. O clube paulista, o Primavera, espera, inclusive, que o Fluminense compre os direitos do Paulo Baia, mas o Baia está jogando pouco no Fluminense, não tem atuado nas últimas partidas, foi até levado para o Mundial de Clubes, chegou até a atuar no Mundial de Clubes, mas só alguns minutos, não está sendo muito utilizado. Então o Ceará já até convenceu o jogador, uma possibilidade de vir, convenceu o Primavera na possibilidade de emprestar, mas precisa convencer o Fluminense para devolver o atleta ao Primavera, para que o Primavera empreste ao Ceará, e essa tem sido a tônica aí das últimas conversas. É claro que, paralelamente, o Ceará vai buscando outros atacantes. Um deles seria o Lautaro Dias, o argentino, ele joga na equipe do Cruzeiro e também perdeu um pouco de espaço no Cruzeiro. O Cruzeiro, sim, se desfaria do jogador, mas só com uma venda do atleta, venda dos direitos do atleta. E aí, até onde eu soube, não seria uma boa para o Ceará, os valores seriam muito altos para o Ceará, necessitaria aí um parcelamento e mesmo assim, talvez comprar apenas uma parte dos direitos, o Cruzeiro tem interesse de vender tudo, são situações que pode ser que o Ceará resolva, mas são situações bem complicadas para ter esse jogador. Esses foram os que vazaram, mas o Ceará tem outros atacantes de lado na mira para buscar, para tentar, e segundo as informações, eles querem esse nível, né? Jogadores que estão em clubes que apostaram porque são bons jogadores, mas ou por terem titulares que dominaram a função, ou por não terem ido mesmo bem nesses clubes,
foram colocados ali em segundo plano. Então, o Ceará vai tentar buscar esses atletas. Você não tira um titular de clube nenhum, né? Vide ano passado, na Série B, o Ceará com o Eric Pulga, vários times de Série A tentando, mas hoje o jogador ele quer terminar o campeonato onde está, porque ele sabe que se valoriza muito para o ano seguinte. Olha o que aconteceu com o Eric, que acabou indo para o Grupo City. Então, são essas as possibilidades de contratação que vazaram, mas outros atacantes de lado também estão na mira do Ceará, segundo informações da direção do clube. Agora, uma contratação foi fechada. O Ceará fechou a segunda contratação dessa janela de transferências nacionais, essa é a segunda janela do ano, começou 10 de julho, termina 2 de setembro, e essa segunda contratação acabou sendo a de um volante, Vinícius Zanocelo. Você deve ter pensado, eu vi esse nome em algum lugar. O Vinícius jogou no Fortaleza em 2023. Hoje ele está com 24 anos e está uma temporada e meia jogando no futebol português. Ele foi para o Estoril Praia, lá virou o titular, jogador importante da equipe do Estoril, e chamou a atenção do departamento de inteligência do Ceará. Eles ficaram mirando numa coisa, no Fortaleza teve muita contusão. E como é que seria em Portugal? Em Portugal, o jogador não teve contusão, jogou muitas partidas em sequência, alguns jogos ele foi o principal jogador das partidas, eleito pela mídia como principal jogador de algumas partidas, chamou a atenção. E também eu venho dizendo aqui, se vocês acompanham meus vídeos e o trabalho no futebolês, eu venho dizendo aqui que o Ceará tinha dois critérios principais para a contratação desse volante. Um deles, que ele tivesse uma boa saída de bola, e o outro critério é que ele tivesse uma alta estatura, porque os volantes do Ceará, Richardson, Dieguinho, Fernando Sobral, eles têm baixa estatura. E o Ceará tem um certo comprometimento, principalmente nas bolas paradas. Quando você no elenco tem 3 jogadores baixos, normalmente o lateral já é baixo, você tem mais 3 jogadores de baixa estatura, e aí quando vai para a área, na hora de uma falta, na hora de um escanteio, a tua performance de marcação em bolas altas, ela fica abaixo. Então o Ceará também tinha interesse de ter um volante, que esse volante tivesse uma estatura maior. Talvez em jogos específicos você sempre vai querer contar com esse volante. E uma boa saída de bola, porque o Ceará também tem tido dificuldade em relação às saídas de bola. Então, por conta disso, são duas características que o departamento de inteligência do clube entende que o Zanocelo tem, e Vinícius Zanocelo vem por empréstimo junto ao Santos até o final de 2025. Então, ele já se apresenta ao clube nesta quinta-feira, já passa ali o final de semana trabalhando no clube e já fica à disposição o mais rápido possível. Como eu disse, ele vinha de uma sequência de boas atuações na equipe do Estoril de Portugal. Nesse final de semana, o Ceará enfrenta o Palmeiras. O confronto é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e vai pegar um Palmeiras mordido, porque foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Vai continuar na Libertadores, continua no Campeonato Brasileiro, e agora o Campeonato Brasileiro passa a ser ainda mais importante para a equipe do Palmeiras. Então vamos tentar observar como vem esse Palmeiras, mas certamente com o elenco que tem, será um time dificílimo, mais um na vida do Ceará, que já enfrentou o Cruzeiro, já enfrentou o Flamengo, e agora o Palmeiras, os 3 primeiros colocados desse Campeonato Brasileiro. No próximo vídeo, claro, a gente fala muito mais sobre essa partida do Ceará, que seria a última pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que é a 19ª, né? Só que não, porque na 12ª o Ceará enfrentaria o Fluminense. Esse jogo vai acontecer em meio ao segundo turno, mas ainda válido pelo primeiro turno da competição. Amigo e amiga, que legal vocês terem ficado até aqui para acompanhar o nosso vídeo. Eu agradeço demais. Espero que tenham gostado. Se faltou alguma coisa, deixe nos comentários. Se tem algo que você quer que a gente fale sobre, deixe nos comentários. E se tem algo que você quer falar, deixe no seu comentário também. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Aquele grupo de torcedores alvinegros, aquele grupo da família, que normalmente é formada por um maior número de torcedores do Ceará. Aquele grupo do trabalho, que, como eu digo, quase todos os grupos formados, pela sua maioria, de torcedores do Ceará, porque
são a maioria na cidade. Então, compartilhe o nosso vídeo para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas. E não esqueça de deixar o seu like. É também uma forma de nos ajudar. Você aprova o vídeo e a plataforma vai mandar para pessoas com o seu jeito de ser também o nosso vídeo. Se você é um torcedor do Ceará, se você gosta de notícias checadas, se você gosta da boa informação que a gente tenta trazer aqui no vídeo, certamente outras pessoas com o seu perfil, por conta do seu like, também vão receber o vídeo. Então, like, joinha, gostei, legalzinho, ok. Não sei como é que você chama, importante é que você clique no like e deixe esse like pra gente, porque ele é muito importante, como eu sempre digo, é a sua aprovação ao vídeo e eu agradeço demais. Se você ainda não é inscrito no canal, está na hora de fazer a sua inscrição. Basta ir à página principal e lá tem inscreva-se. Você clica e vira na mesma hora um novo inscrito do nosso canal. O que você pode fazer se você tem dificuldade de chegar na página principal? Aqui abaixo, na descrição do vídeo, o primeiro link é para a nossa página principal. Então você clica nesse primeiro link, vai direto para a página principal e lá você vê, inscreva-se, clica, vira um inscrito, vem o sininho, você clica e confirma todas as notificações e assim, todo vídeo novo, com todas as notificações, todo vídeo novo vai a plataforma te notificar para que você possa ficar muito bem informado com as notícias do Ceará. Agradeço demais também a sua inscrição por aqui. Não esqueça de nos acompanhar no Futebolês. Tem Futebolês todo dia na TV Jangadeiro, 12.1 às 11 da manhã. E tem Futebolês toda tarde na Jangadeiro Band News FM, às 5 horas, às 17 horas, às 5 da tarde. Então, você pode nos acompanhar com as informações do Ceará. E se você perdeu alguma coisa, ou se você está aqui no YouTube, aqui na plataforma, tem o YouTube do Futebolês. 11 da manhã, passa o programa da TV. 5 da tarde, passa o programa da rádio. Perdeu o horário? Os programas ficam lá e você assiste quando você quiser. Então, agradeço demais a sua participação aqui conosco, agradeço demais o apoio ao nosso trabalho no Futebolês. Também nosso compromisso continua vivíssimo. Se Deus quiser, voltaremos nos próximos vídeos. Até lá!